Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Lamed Vav Amud Aleph, mais ou menos no meio da página. E baileu, me pligue Rabanan Reit de Rabban Shimon ben Gamliel, eu lo. Rabban Shimon ben Gamliel falou que uma criança até 30 dias não é considerada viva, somente depois de 30 dias a gente tem certeza que ela vai viver, não vai sofrer de morte infantil, então ela é considerada viva, e um animal a partir de 8 dias. Será que Rabanan discordam de Rabban Shimon Gamliel ou não? Imtim Tzelomar pliguei, se você dizer que Rahamim sim discordam de Rabban Gamliel, porque a gente tem uma braita na qual aparece a opinião de Rabban Shimon Gamliel, a gente não sabe o que Rahamim dizem. Será que Rahamim discordam ou não? E caso eles sim discordem, Alachá kemoto e Alachá kemoto, Alachá é como Rabban Shimon Gamliel ou Alachá não é como ele. Mais pra frente a gente vai ver qual a diferença, certo? Tashma, está escrito na Braita o seguinte: Egel shenolad beyom tov, shochatim oto beyom tov. Está escrito que se nasceu um egel, um bezerro, nasceu no Yom Tov, pode fazer nele shritá no Yom Tov, ou seja, no próprio dia que ele nasceu, pode fazer shritá. De acordo com Rabban Shimon Gamliel, só pode fazer shritá depois de 8 dias. Se o animal não tem 8 dias de vida ainda, existe dúvida que talvez esse animal é uma nevelá, é um animal que vai morrer sozinho, não vai durar. Então, de acordo com o Rashbag, não posso fazer shritá no dia que ele nasceu, porque talvez ele é uma nevelá e a shritá não vai servir para nada. Daqui a gente vê dessa braita, aparentemente, que Chachamim discordam de Rabban Shimon ben Gamliel. Fala o seguinte, olha, isso que Rabban Gamliel diz que um animal precisa ter 8 dias de vida para a gente ter certeza que é um animal que vai viver e não vai morrer, qual é a dúvida aqui? Por que a gente suspeitaria que o animal vai, de repente, morrer, não vai sobreviver o nascimento? A dúvida aqui é que talvez o animal nasceu antes do mês final. Digamos assim, uma criança, ela nasce com 9 meses. Uma criança que nasce com 8, muito possivelmente, muito provavelmente, ela não vai sobreviver, porque ela nasceu antes, ela nasceu prematura, os órgãos não se desenvolveram, então ela não vai acabar sobrevivendo. O animal também, existe a suspeita de que talvez esse animal nasceu antes do mês final, antes do último mês que ele deveria dar do desenvolvimento dele. Porém, aqui, nesse caso, o Rabban Shimon Gamliel fala, olha, se eu estou na dúvida, eu não sei se o animal nasceu antes ou não nasceu antes, se a criança nasceu prematura ou não nasceu prematura, então, na dúvida, eu espero para uma criança 30 dias, para um animal 8. Mas, num caso em que, Kimlei Begavei Shekalul Chodashav, quando eu sei que o animal ficou 9 meses, não sei se o animal é 9 meses também, a vaca se é 7 meses, algo assim, 6, 7 meses, digamos 6. Eu não sei, se eu sei que a vaca está prenha 6 meses, ou seja, eu sei que a última vez que o boi estava passeando aqui no rebanho foi faz 6 meses, e desde então a vaca não aconteceu nada com ela, então com certeza, se essa vaca estava prenha, é porque isso aconteceu 6 meses atrás, quando o boi estava aqui. Nos últimos 6 meses o boi não passeou pelo rebanho, então eu sei que o animal nasceu no mês correto. Se eu sei que ele nasceu no mês correto, mesmo o Rabban Shimon Gamliel concorda que não existe a suspeita de que esse animal é nevelá, porque ele não nasceu prematuro. Então, no caso, esse caso aqui que aparece na Braita, que um egel que nasceu no Yom Tov, posso fazer shritá no próprio Yom Tov, está se tratando de um animal que eu sei que ele completou 6 meses de gravidez, digamos assim. Certo? Então, aqui mesmo, o Rabban Shimon Gamliel concorda que o animal pode fazer no shritá. Tashma, outra Braita. Veshavim shein noladu Moshe zemina muchan. Caso seja Bechor, caso o animal seja Bechor, o Bechor ele tem que ser dado para o Cohen, mas se o Bechor nasce com com algum defeito que invalida ele de Korban, não preciso dar ele para o Cohen. Posso fazer nele shritá e comer em casa mesmo. Quer dizer, dou para o Cohen, mas o Cohen pode comer isso, não precisa fazer dele Korban. Agora, todo mundo concorda que se o animal nascer já com o com o defeito, ele é minamuhan, ele não é mu que você pode fazer nele shritá. Ou seja, aqui também a gente vê uma braita que diz que tem animais em que você pode fazer nele shritá no dia que ele nasceu. De acordo com o Rabban Shimon Gamliel, a priori tem que esperar 8 dias. Responde Agmará, aqui também está se tratando que eu sei que esse animal nasceu depois de completar todos os meses da gravidez.
Tashma, outra prova. Dama Rav Dama Shmuel. Alachá que Rabban Shimon ben Gamliel. Rav Yuda falou o nome de Shmuel que Alachá é como Rashbag. Alachá mechla de pregueish maminá. Se ele precisou falar que Alachá é como Rashbag, eu subentendo daqui que tem alguém que discorda. Então, se ele falou que Alachá é como Rashbag, quer dizer que alguém discorda. Então, aqui a gente conseguiu as duas perguntas. Por um lado, a gente vê que tem Machloket, por outro lado, a gente vê que Alachá é como Rashbag. Certo? E a diferença vai ser, se eu posso fazer no animal, por exemplo, posso fazer shkita no animal ou não posso fazer shkita no animal no dia que ele nasceu, certo? De acordo com essa opinião, com o que a gente explicou aqui, posso, sem problema nenhum. Cuba, de acordo com o Rabban Gamliel, tem que esperar 8 dias. Amarabai, fala Bai, nafal minagag o achalo ari, divrei akol chayu. Fala o seguinte, olha, se tem, por exemplo, um bebê, que a gente, de acordo com o Rabban Shimon ben Gamliel, precisa esperar 30 dias para ter certeza que ele é uma criança viva. Se dentro desses 30 dias a criança acabou morrendo por algo externo, certo? Desculpa. Dentro desses 30 dias, a criança acabou morrendo por alguma coisa externa que aconteceu. Na Palmenagá, caiu do telhado, a Halori foi atacado por um animal, Divrei Akol Chayu. Todo mundo concorda que essa criança era uma criança viva. Não ia sofrer de morte infantil, é uma criança viva. Que plica Shepihekvamet. A dúvida, Machloket entre Rabban Shimon Gamliel e Chachamim, é uma criança que depois de uma semana, por exemplo, não chegou em 30 dias, depois de uma semana, a criança parou de respirar de repente e morreu sozinha. Marsavar Chai, o Marsavar Meto, o Rabban Shimon Gamliel fala, olha, desculpa, Chachamim falam, olha, se a criança, tá bom que a criança morreu sozinha de repente, mas já que ele nasceu, tá nascido, é considerado uma criança viva. E de acordo com o Rabban Gamliel, não, se essa criança morreu dentro de 30 dias, morreu de causas naturais dentro de 30 dias, não é considerado como se ela tivesse nascido, é considerado como se ela já tivesse morrido desde o começo. Lemai nafkamina, qual a diferença? A criança estava aqui, a criança morreu, Brit Milá a gente vai fazer no 8º dia de qualquer jeito, certo? Se a criança sobreviver, então Brit Milá foi ótimo, se a criança não sobreviver, então Brit Milá não tem problema nenhum. Qual a diferença se a criança dentro dos 30 dias é considerada viva ou não? Lemai nafkamina, liftor mina ibum. A diferença é com relação a ibum. Nafal minagago halori divrei akol chai. Não, desculpa. Liftor mina ibum. Uma mulher casada, que o marido faleceu sem filhos, ela tem que casar com o irmão do marido, certo? A mitzvah de Ibum. Se ela tem filhos, não precisa casar com o irmão do marido. Nesse caso, que a criança nasceu e faleceu, uma criança que nasceu e dentro de 30 dias, depois de 2 semanas, por exemplo, a criança morreu. De acordo com o Chachamim, é uma criança viva. Já que é uma criança viva, é considerado que essa mulher teve um filho com o marido. Então, mesmo que o marido venha a falecer, mesmo que a criança já faleceu e o marido também faleceu, não precisa casar com o irmão, porque ela teve filho dele. Mesmo que ele já não está mais vivo, no fim todo mundo não vai estar mais vivo, então mesmo que a criança não está mais viva nesse momento, não precisa de boom. Mas se uma criança que não durou 30 dias é considerada como se nem tivesse nascido, como se tivesse já nascido morta, então ainda tem mitzvah de boom. Essa vai ser a diferença entre Chachamim e Rabban Shimon ben Gamliel. Pergunta Gemara, nafal minagag, ochalo ari divrei akol chayu, ve'arav papa Rav Yoshua, iklu lebei Ravidi baravin, ve'avid leu igla tilta, be'mama deshiva, ve'amrei lei, i itrechitu lei, ad leurta avachlina minei, ashta lo achlina minei. Pergunta Gemara o seguinte, olha, você está me falando que se a criança ou o animal morreu de causas não naturais, todo mundo concorda que ele é vivo? Ou seja, uma criança que dentro de 2 semanas caiu do telhado e morreu. Ou um animal que foi atacado por um leão dentro dos 8 dias, certo? No 5º dia, foi atacado por um leão e morreu. Todo mundo concorda que ele é considerado vivo? A discussão é só se morreu de causas naturais, dentro de 8 dias para um animal e dentro de 30 dias para uma criança? Arei, certa vez, Rav Papa e Ravuna, filho de Rav Yoshua, eles estavam na casa de Ravid e Baravin e pegaram um animal, um egel que tinha nascido, certo? Um bezerro que tinha nascido, e fizeram nesse bezerro shchita no 7º dia.
no dia 7 do nascimento dele. E Rav Papi e Rav Huna falam, olha, se tivesse esperado até de noite, que ia chegar o 8º dia, a gente comeria do animal. Mas já que você matou ele antes de chegar no 8º dia, por causa de Rabban Shimon Gamliel, a gente não sabe se esse animal é um animal que ia viver ou não, talvez ele ia nivelar, não podemos comer. O animal não está kasher. Agora, de acordo com o que Abaye falou, se o animal não morreu de causas naturais, a gente não suspeita que ele ia morrer. De acordo com o Abaye, parece que quando o animal morreu de causas naturais, aí tem discussão. Mas se o animal morreu de causas não naturais, a gente não suspeita que ele ia morrer. Minas Tam, a maioria sobrevive. Então, se for assim, esse animal que foi feito nele shritá no 7º dia, não morreu de causas naturais. Então, por que eles não comeram? Deveriam ter comido. Ah, talvez o animal não ia viver? Talvez, mas a priori, já que ele não morreu de causas naturais, a gente não tem motivo para suspeitar que ele não ia sobreviver. Eles deveriam ter comido. Ela, por isso, Agmará, volta atrás do que Abaye falou e fala diferente. Se a criança ou o animal morreu de causas naturais, dentro de 8 dias para o animal, ou dentro de 30 dias para a criança, todo mundo concorda que é como se não tivesse nascido. Certo? Se a criança lá além, depois de 2 semanas, parou de respirar no meio da noite, é considerado como se não tivesse nascido. A discussão é o que acontece se dentro dos 30 dias para a criança, ou dentro de 8 dias para um animal, eles morreram de causas não naturais. Você não sabe se ia sobreviver até o dia 30, se o animal ia sobreviver até o dia 8. No meio do caminho, no meio desse tempo, ele morreu de causas não naturais. Caiu do terraço e morreu, foi atacado por um leão. Nesse caso, Marsavar meto, Marsavar raio. Nesse caso tem discussão. E Rabban Shimon ben Gamliel fala, olha, todo animal que não chegou em 8 dias, toda criança que não chegou em 30, eu suspeito de que não ia sobreviver. Então, se morreu de causas não naturais, foi atacado por um leão, algo do tipo, e morreu, do meu ponto de vista, é como se não tivesse nascido. Como se não tivesse nascido, porque não chegou no dia 30. Eu suspeito que ele não ia sobreviver. Então, a mulher, por exemplo, vai precisar de ibum. De acordo com o Chachamim, não. Eu não parto de um pressuposto de que o animal não vai sobreviver, de a criança não vai viver 30 dias. Então, se realmente morreu de causas naturais dentro desse tempo, tá bom, eu desconsidero a vida dele. Mas se morreu de causas não naturais, então eu considero como se fosse viver. E aí a mulher, por exemplo, não precisa de ibum. Bom. Conta Agmará. Breid Ravdimi Bar Yosef. Certa vez, o filho de Ravdimi Bar Yosef, Italid Leu Au Yenoka, teve um filho, Begot Latinom Shachiv. Ele teve um filho, e o filho acabou falecendo dentro de 30 dias. Yativ Kamitabe Laloi. E aí, o filho de Ravdimi Bar Yosef estava de luto pela criança. Morreu dentro de 30 dias. Amar Leavua falou para ele, o pai, Tzavarunita Kabait Lemichal, por que está de luto? Você quer que as crianças, você quer que o pessoal venha te trazer comida? Certo? A pessoa enlutada, geralmente as pessoas traziam para ele comida. Então o Ravdimi Bar Yosef perguntou para o filho por que está de luto. A criança morreu dentro de 30 dias, não tem o que fazer. Ela não ia sobreviver, como se não tivesse nascido, não precisa nem se enlutar. Está de luto por quê? Você quer que as pessoas venham te trazer comida? Amarlei Kimli Beishe Kalulo Chodashav. Falou o filho de Ravdimi Bar Yosef e falou, olha, não, eu sei que ele não nasceu prematuro. Toda dúvida que talvez a criança sobrevive ou não é quando ela nasce prematura, no 8º mês, por exemplo. Mas uma criança que nasceu no 9º mês, que não nasceu prematura e faleceu dentro de 30 dias, é considerada como se fosse viva, porque ela tinha potencial para viver. Talvez aconteceu alguma coisa aqui, algum vírus, alguma coisa que acabou matando a criança. Mas já que Kaluch Lochodashav, já que a criança teve uma gravidez completa, certo? Ela foi até o fim da gravidez, não nasceu prematura, então ela é considerada como se fosse viva. Toda discussão que se eu suspeito que vai morrer ou não vai morrer, se a criança morreu de causas naturais dentro de 30 dias, se eu considero ela viva ou não, é quando ela nasceu prematura, porque aí talvez, mesmo já quando ela nasceu, ela não tinha potencial para sobreviver. Mas uma criança que teve a gravidez completa, com certeza é considerada viva. Então fala o filho de Ravdimi Bar Yosef, olha, eu sei que o meu filho que nasceu teve a gravidez completa, porque aparentemente a última vez que ele teve relações com a esposa foi 9 meses antes. Então ele sabe que a gravidez foi completa. Por isso ele estava de luto. Ravashi Klabei Rav Kahana, certa vez Ravashi estava na casa de Rav Kahana e Trabei Milta. Begot Latin Yomin. Aqui também aconteceu a mesma coisa.
acho que com Rav Kahana talvez, viu que uma criança lá faleceu dentro de 30 dias. Viu que ele estava de luto. Amarlei, lo savar leimar, leada maravilha marshum, ele falou, olha, por que está de luto pela criança? Você não concorda com o psaco de Ravilda em nome de Shmuel, que ela é como Rabban Shimon Gamliel, que dentro de 30 dias a criança não é considerada viva, e se a criança faleceu de causas naturais dentro de 30 dias, não tem luto, é como se não tivesse nascido. Amarlei, Kim Libei Gavesh, ele deu a mesma resposta de antes. Eu sei que a gravidez foi completa, foi uma gravidez de 9 meses, a criança não nasceu prematura, por isso é uma criança que deveria ter vivido, e se ela faleceu, mesmo que seja de causas naturais, é algo que aconteceu depois do nascimento, não é uma criança prematura, por isso ele estava de luto. Itmar. Fala Gmará o seguinte, Met betor shloshim ve'amda ve'nitkatcha. A mulher teve um filho, certo? Agora, era uma mulher que estava casada, durante a gravidez, aparentemente, o marido faleceu, e não tinham filhos, tem que fazer ibum. Mas já que ela estava grávida, ela esperou o nascimento da criança. A criança nasceu, no momento em que a criança nasceu, não tem mais mitzvah de ibum. Certo? Porque a mãe teve um filho do marido falecido, não tem mitzvah de ibum. Agora, o que acontece se met betor shloshim, a criança faleceu dentro de 30 dias, ou seja, a mulher ficou viúva durante a gravidez, dentro de 30 dias a criança faleceu, ve'amda ve'nitkatcha, e essa mulher recebeu kiddushim de outra pessoa. Agora, por um lado, já que a criança faleceu dentro de 30 dias, de acordo com o Rabban Shimon Gamliel, não é considerado que a criança nasceu. A mulher tem mitzvah de ibum. Se ela tem mitzvah de ibum, ela não pode casar com outro. Certo? Então, aqui que ela recebeu o Kiddushin, o que ela faz? A Maravina Meshmederava, Faravina em nome de Rava, virando mudo, e Meshet Israeli, Choletzet. Se ela vai noivar com alguém que é Israel, certo? Então, tem uma solução simples. Faz halitzá, chama o irmão do marido, faz halitzá. Halitzá é a segunda opção. O irmão do marido pode ou casar com essa mulher, ou fazer halitzá, um tipo de get, certo? É uma cerimônia um pouco diferente, mas é como se fosse um get. Então dá para chamar o irmão do marido, fala, olha, faz para essa mulher halitzá, libera ela, e ela pode casar com Israel. E Meshet Kohen, mas se ela vai noivar com um Kohen, a mulher que é Halutzá, a mulher que fizeram para ela, Halitzá não pode casar com um Kohen. Uma mulher viúva pode casar com um Kohen, mas uma mulher divorciada, ou Halutzá, ou que fizeram para ela Halitzá, não pode casar com Kohen. Então não adianta chamar o irmão do marido, pedir para ele fazer Halitzá, para ela poder casar com esse homem, porque se o homem é Kohen, ela não vai poder casar com ele, caso ela seja Halutzá. Então nesse caso, Einá Choletzet. Na dúvida, não roletzet, ou seja, fala Ravina em nome de Rava, nesse caso, já que você tem dúvida, pode ser que a criança morreu de causas naturais que aconteceram pós-nascimento, pode ser que na hora que ela nascer era uma criança ótima, saudável, ia ver a vida inteira, aconteceu alguma coisa lá, teve algum problema e ela acabou falecendo dentro de 2 semanas. Pode ser que era uma criança normal, uma criança que ia viver a vida inteira. Então, já que existe dúvida se essa criança é uma criança que ia viver ou não, e a mulher já recebeu o Kiddushin e o cara é Kohen, então esquece o irmão do marido, não faz Halitzá, casa com o cara. Pelo lado de que talvez ela sim teve um filho saudável. E Rav Shravia falou em nome de Rava que não, tem que fazer de Halitzá de qualquer jeito. Tá bom, que pode ser que a criança era saudável, ia ver feliz para sempre, e alguma coisa aconteceu no meio e ela acabou falecendo, mas de qualquer jeito, já que a criança não viveu 30 dias, e ela é como o Rabban Shimon ben Gamliel, que uma criança que não viveu 30 dias é como se não tivesse nascido, essa mulher tem que fazer Halitzá. Então ela vai ter que fazer Halitzá e achar outro marido, não vai poder casar com o Kohen. Amarle Ravina Rav Shravia, falou Ravina para Rav Shravia, certo? Ravina falou em nome de Rava que não precisa fazer Halitzá, e Rav Shravia falou em nome de Rava que precisa fazer Halitzá, certo? Os dois em nome de Rava. Falou Ravina para Rav Shravia, Beur Tamaravahi, Letzaf Nadarbei. Falou Ravina para Rav Shravia, olha, de noite, Rava falou como você disse, de noite Rava falou que precisa fazer Halitzá. No dia seguinte de manhã, você não veio para o Beit HaMidrash. No dia seguinte de manhã, Rava voltou atrás e falou, não precisa fazer Halitzá, tá liberada. Então eu, que falei em nome de Rava, que não precisa de fazer Halitzá, eu ouvi Rava voltando atrás.
Você estava à noite, viu que Rava falou que precisa fazer Halitzá, mas você não viu que ele voltou atrás, então concorda comigo. A Marley falou, Rav Shava para a Ravina, Shiritua Yaha, Shiritua Yerava de Trishutarva. Falou, Rav Shava, falou, olha, liberaram essa mulher, realmente liberaram, falaram, olha, não precisa fazer Halitzá, está liberada, pode casar com o Cohen, porque talvez era uma criança saudável, a Levai que liberem também Helev. Helev é o sebo do animal que é proibido de comer, certo? Rav Shava está falando, olha, não pode. Aparentemente a opinião dele é que não tem o que fazer. A mulher é proibida, porque ela cai como Rabat Shimon Gamliel, se a criança não veio 30 dias, é como se não tivesse nascido. Ela é proibida, tem que fazer Halitzá e que arranje outro marido. Você está falando que Rava liberou? Então ele vai que ele libere também Helev, que ele libere carne com leite, que ele libere tudo, certo? Ele não gostou muito, aparentemente. Rabiuda Matir Vechulei, certo? Rabiuda falou na Mishnah que é permitido fazer Brit Milá no Shabat, no 8º dia, por uma criança que é andróginos. Andróginos é uma criança que tem os 2 órgãos genitais, certo? Chachamim fala não pode fazer Brit Milá no Shabat, porque existe suspeita, talvez é uma criança, talvez é um menino, talvez é menina. Você não sabe qual órgão genital é o principal. Então no Shabat não pode fazer Brit Milá, porque talvez é uma menina. E a Bíblia falou não. Andróginos é como se fosse Zahar, é como se fosse menino, pode fazer Brit Milá. Amarav Sheziv e Amarav Chizda, Lola Kola Maravilda Andróginos Zaharu. Não em todos os assuntos, Rabiuda considera andróginos como Zahar. Alguns assuntos ele considera ele como Zahar, como no caso do Brit Milá, pode fazer Brit Milá no 8º dia, e alguns assuntos não. Shima Talmer Ken, que se você quiser dizer em nome de Rabiuda, que andróginos é considerado Zahar, Be'archin Yarech, então tem um inyan que aparece na Torá que chama Archin. Eu posso chegar e falar, olha, o erech, o valor daquela pessoa, eu vou dar para o Beit HaMikdash. E a Torá fala, olha, homens e mulheres, dependendo da idade, cada um tem um valor específico, certo? Não é que vão calcular o valor da pessoa específica, a gente tem uma tabela na Torá, quanto valem homens de 0 a 5, 5 a 15, 15 a 20, 20 a 50, de acordo com a idade, homens e mulheres. Se para Rabiuda, andróginos é considerado como se fosse homem, então se eu ver alguém que é andróginos e falar, olha, eu vou dar o erech dele para o Beit HaMikdash, eu deveria calcular o valor dele de acordo com o valor dos homens. O Minalan de Lomierach, e onde a gente vê que Rabiuda não fala para fazer isso, não considerar como se fosse Zahar, como se fosse macho. Detalhe, está escrito na Braita, a Zahar velotumtum vendróginos. Está escrito no Pasuk, o Pasuk que fala o valor de cada um, sim. Vayar kecha zachar ben 20 shana ve'ad ben 60 shana ve'ar kecha 50 shekel kesef shekel hakodesh. Um homem entre 20 e 60 anos vale 50 shekel. Certo? E a drashá do Pasuk fala, Zahar vem excluir tumtum e andrógenos. Tumtum é uma criança que não tem nenhum órgão genital, certo? Está coberto pela pele, você não sabe se é menino ou menina, e andrógenos tem os 2. Então, quando a gente na Torá Zahar, macho, homem, é só quando é só homem, mas não quando não tem ou quando tem os 2. Talvez a gente não calcule ele como homem, mas talvez a gente calcule ele como mulher. Então, no mar, Azahar, tem que ser Zahar, quer dizer, a letra rei que está sobrando aqui vem dizer, olha, quem não é ou Zahar ou Nekevá, não se calcula. Vem Nekevai, Zahar Vadai, Nekevá Vadait, Velo Tum Vendróginos. Está escrito no Pasuk, a Zahar vem Nekevai. O Pasuk fala, olha, quando você vai calcular o valor, é ou Zahar ou Nekevá. Tum e andróginos, quem não tem órgãos genitais aparente, ou quem tem os 2, não é nem Zahar, nem Nekevá. É só quando é Zahar Vadai ou Nekevá Vadai. É só quando eu tenho certeza que é um dos 2. Senão, a gente não calcula. Ou seja, a gente vê que, de acordo com essa braita, andróginos não é considerado Zahar com relação a esse assunto. Granamud, Kolavzaim, Vestam Sifra, Rabiuda. E uma braita de Torat Kohanim, uma braita que fala sobre Sefer Vaikra, geralmente é Rabiuda. Então a gente tem aqui uma braita que aparentemente é Rabiuda, que diz que um andróginos não é considerado homem com relação ao valor dele. Então a gente vê que mesmo que Rabiuda falou que andróginos é considerado Zahar, é considerado homem com relação a Brit Milá, em outros assuntos, não. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kafana Mitanina, fala Rav Nachman bar Yitzchak, olha, a gente encontra também em relação a outra coisa que Rabiuda desconsidera o andróginos como Zahar. Tem sido o seguinte, Akol Ksherim Lekadesh. Todo mundo pode ler Kadesh Meichatat, certo? Meichatat é aquela
água misturada com cinzas da vaca vermelha para purificar as pessoas. E fala, Bright, olha, todo mundo pode fazer essa mistura da água com as cinzas. Fora Heresh, alguém que ele é surdo-mudo, Shoté, alguém que não tem consciência, e Katani, uma criança. Esses daqui não têm consciência, eles não podem fazer, não podem misturar as cinzas com água. Rabiuda Machshir Bekatan, o Posel Beishar Bandrognos. Rabiuda fala, olha, Katan pode. Rabiuda fala, Katan não tem problema, Katan pode fazer, pode preparar essa água, mas não uma mulher e nem andrógenos. Ou seja, a gente vê que, de acordo com Rabiuda, andrógenos não é considerado zahar, por isso não pode misturar as cinzas com água. Shema Miná. Então, realmente, a gente vê que isso que Rabiuda falou que andrógenos é zahar e pode fazer Brit Milá, não é com relação a todos os assuntos. Pergunta Gmará, mas na Milá, mexeu dertiv molachem kol zahar. Por que Milá é diferente? Porque tem uma drachá específica do Pasuk que me permite fazer isso. Uma drachá específica com relação a Brit Milá, que permite fazer nele Brit Milá. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma bem comprida. Bom, vamos parar por aqui. Hashem, amanhã a gente continua dessa Mishnah. Shkoyach.